Hoje nós vamos falar sobre insuficiência. Insuficiência. Quando a gente vai falar aqui de uma fé normal, amém? Uma fé saudável, de uma religiosidade saudável, de uma conversão saudável, tá? Vamos falar dos critérios. Como deveria ser em 100% dos casos. Se há algum caso que não é assim, então está errado. Numa conversão normal, numa situação natural, como deveria ser, no momento em que a pessoa se converte, seja ela, essa pessoa velha ou nova, tendo essa pessoa um contexto de fé ou não, tá? Se a pessoa já veio de um berço cristão ou não, se a pessoa está vindo depois de uma certa idade, em qualquer um dos cenários, existe um momento na vida em que eu chamo de cair as escamas dos olhos. Existe um momento da vida, de novo, seja você fora da igreja vindo depois de velho, seja você alguém como eu que nasceu na igreja, mas eu tenho em mim, no meu coração, um momento que eu chamo de cair as escamas dos olhos, que mesmo eu estando dentro da igreja há tantos anos, esse fato ocorreu comigo em torno de quando eu tinha 18, 19 anos, que foi o momento que eu falo que eu efetivamente compreendi a verdade de Deus, o Evangelho de Deus. Gessé, mas vocês que são mais velhos de igreja sabem que eu estou aqui desde sempre, desde os 12, 13 anos, que foi quando a gente fundou. Mas talvez, tudo bem que tem relação com a minha meninice, né? A maturidade pessoal do indivíduo, no caso eu, mas eu pude entender com clareza a verdade de Deus, o Evangelho, com essa idade de 18, 19 anos. Então, neste momento da vida, e digo de passagem, um momento bastante conturbado da minha vida, neste momento da vida, ou neste momento da vida na qual o indivíduo se encontra com a verdade, ou é encontrado pela verdade, que é um momento na qual os seus ideais e conceitos são chacoalhados literalmente, e ele se vê num padrão desvirtuoso do padrão que deveria ser de Deus, que era essa nossa realidade. Então, nesse momento, que Lucas chamaria na parábola do filho pródigo de caindo em si, que quando a ficha cai, e santo é esse dia, eu sempre digo isso, santo é o dia que a ficha cai, a gente se encontra longe de Deus, mesmo, de novo, aqueles que são nascidos em berço, que era o meu caso, a gente mesmo tendo uma religiosidade não concreta, porque uma religiosidade antes das escamas caírem é uma religiosidade de ritos e não de coração, se é que os irmãos me entendem. Você é acostumado com uma métrica, com um pacote de formatos, de procedimentos, mas talvez aquilo não faça sentido dentro do seu coração até esse dia. E nesse dia, você se encontra em um quarto vazio, escuro. Eu sempre coloco essa comparação. É um quarto escuro, que você está tateando as paredes, procurando o interruptor e não encontra. Eu acho que essa é a maior definição que eu encontrei, a melhor definição. Um quarto escuro do seu coração, onde você tateia as paredes, procurando o interruptor e não encontra. Porém, Jesus é luz, amém? Deus é luz. Então, no dia em que você encontra a luz, ou é encontrado pela luz, imagine uma cena dessa, um quarto escuro, e de repente a luz brilha lá. E aí você vai caminhando em direção ao claro, à luz. Só que cada passo que você dá em direção à luz, e como eu disse, a gente está falando de uma religiosidade normal, que deveria ser saudável, que deveria ser um padrão ideal, nem todos os padrões são assim, infelizmente, mas esse deveria ser o padrão ideal. O dia que você caminha em direção à luz, cada passo que você dá em direção à luz, que é Cristo, que é Deus, você se vê mais claramente. Concordam? No escuro você não consegue nem enxergar a palma da sua mão. Mas se você está indo em direção à luz, ao claro, cada passo que você dá em direção à luz, as suas próprias mazelas ficam mais visíveis. Concordam? E eu não estou falando de religião, estou falando de lógica. Cada passo que você dá em direção ao claro, as suas mazelas ficam mais visíveis. E cada passo mais perto, mais visíveis ficarão. Mais claro ficará a sua deficiência em relação ao padrão de Deus.
Então, numa religiosidade normal, como eu vinha dizendo, saudável, a nossa busca eterna é caminhar em direção a Deus. Por isso que nós estamos aqui no culto hoje. Nós viemos aos cultos, ou deveríamos vir ao culto, com o objetivo de conhecermos a Deus. E quanto mais conhecendo a Deus, mais nos vendo a nós mesmos, mais enxergando em nós aquilo que há de deficitário, mais claro eu fico, mais claro a minha mente fica em relação a mim mesmo. Porque uma pessoa que está perdida no quarto escuro, que não achou a luz ainda, ela não sabe nem quem ela é, porque ela não sabe o estado em que ela se encontra. Qual é o estado da sua própria existência, do seu próprio coração. E por não saber, ela toma atitudes desreguladas, desnecessárias, incertas, imprecisas, infiéis, porque ela não sabe o próprio estado. Uma pessoa que não tem consciência de si própria, ela toma atitudes tortas, distantes, porque ela não sabe quem ela é. É o que a gente chama na Bíblia dos anos da ignorância. Está escrito na Bíblia isso. É os anos da ignorância, os anos na qual você toma atitudes que não deveria ter tomado, e aquelas atitudes não te trazem dor, porque para você ela não fazia diferença até então. Aquilo só torna para você como culpa, como dor, no momento, no dia em que você descobre o padrão correto. E você fala, eu não devia ter feito aquilo, porque ali eu fiz o mal, eu pratiquei o mal, eu causei dor a mim e aos outros. É os dias da ignorância. Isso é um padrão normal. Só que nesse dia, quando a gente começa a caminhar em direção a Deus, existe uma existência muito complicada, que é o chamado culpa. Você caminha em direção a Deus, você toma consciência de que você está um imundo, como se você tivesse rolado na lama, e você percebe o padrão de Deus que é perfeito, limpo, justo. Então você olhando as suas próprias mazelas, você descobre que você está muito longe do padrão do Criador, do padrão perfeito, do padrão que foi feito para ser, da existência. E nesse dia, a culpa vem, e a culpa, ela pode ser saudável ou não. A culpa, ela te faz refletir do seu estado. Se a culpa te levar para perto de Deus, te levar no sentido de você se curar, se limpar, se transformar pela luz que você está vendo, usar a luz que você está vendo para se limpar, é um momento saudável, um dia saudável. Mas existe um outro caminho que eu quero falar hoje, que é um caminho muito perigoso, e eu passei por esse caminho, que é o dia na qual as suas próprias mazelas, ao invés de fazer você se prostrar diante do Criador, porque Ele é perfeito e você não, fazem você ter vergonha do Criador, vergonha de estar perto dEle, porque você está muito longe do padrão dEle. Sabe o dia em que Adão caiu e Deus chega no jardim e fala, Adão, onde estás? E Adão está escondido, lembram desse dia? Esse dia. O problema é que a gente se afastar de Deus porque estamos sujos, é se condenar a voltar para a escuridão, a voltar para a ignorância, a voltar para onde a sua sujeira não te traz dor, porque você não está vendo ela. É um caminho errado. Talvez seja mais fácil para o coração lidar com ele, mas é um caminho errado. Seja mais confortável, mas é um caminho de morte. Teve um dia que Jesus pregou no monte, no Sermão do Monte, e Jesus deu uma surra em todos que estavam ouvindo, uma pregação difícil, dura. E aí Jesus olha para os seus discípulos e fala, mas vocês não vão embora também? A multidão que seguia Jesus foi embora. E aí Pedro olha para Deus e fala, para Jesus e fala, para onde a gente iria, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Esse dia, eu particularmente falando de um testemunho meu, aconteceu comigo. Aconteceu comigo no momento da minha religiosidade quebrada, antes das minhas escamas caírem, irmãos, nessa idade de 18, 19 anos, em que eu conhecia o padrão de Deus por letra, não de coração. Eu sabia o padrão de Deus, porque eu já li a Bíblia. Só que existia em mim um farisaísmo, por isso que eu brinco com os meus irmãos meninos, que eu era o fariseu kid, a criancinha fariseu, porque aquilo estava no meu coração como lei, mas não como prática.
Existia a lei no meu coração de que eu estava fazendo mal, só que não existia em mim o exercê-lo. E então, o dia que eu descobri que caiu as minhas escamas, esse dia eu me quebrei. O meu coração quebrou esse dia. E aí eu me vi um dia chorando no meu quarto, na qual eu avaliava o que eu deveria fazer da minha vida, depois disso tudo. Ou eu abandonava de vez a fé, porque viver sendo confrontado pela palavra sem praticá-la é terrível, porque quando você está no farisaísmo, você tem medo do inferno punitivo, e você sabe que se você continuar seguindo a fé, sem poder vivê-la, compreendê-la, você está condenado para o inferno, porque você está pecando, sem entender a graça. Ou eu assumia as minhas próprias mazelas e eu pedia ajuda para o Redentor. Que caminho eu tomei? Então esse dia aconteceu comigo. É o dia da insuficiência. É o dia que você olha para si e a sua culpa, ela te ameaça. E essa culpa, ela é uma culpa do inferno, irmãos, não é de Deus. Deus não quer que o homem se afaste dele pela mazela que ele está. Assim como o filho pródigo, Deus quer que o filho pródigo volte e que ele seja transformado pelo pai. Porque na parábola do filho pródigo, o pai que dá a roupa nova, é o pai que dá o anel, é o pai que dá a sandália, não é o filho. O filho por si só, ele estava abandonado, sozinho, perdido. Ele não conseguiria se transformar por si só. Agora imagina se o filho, ao invés de olhar com saudade do pai, ele olha para si cheio de lama e ele fala, eu não vou ter coragem de chegar diante do meu pai desse jeito. Mesmo sabendo que o pai estava certo. Percebe o perigo? Esse dia acontece, irmãos. E fica hoje o alerta meu. Se você estiver vivendo esse momento da sua existência, eu quero dar uma notícia para você hoje. Você não está sozinho. Esse dia aconteceu e acontece com todos. Ou aconteceu com muitos. Na Bíblia. É o dia da insuficiência. E aí o tema de hoje é insuficiência, uma dor de todos. De se sentir insuficiente diante de Deus. Eu separei alguns textos e a gente vai avaliá-los. Em Gênesis, capítulo 17, a partir do versículo 15, a gente vai ver um personagem pouco relevante, sabe, da história? Muito pouco relevante para Israel. Abraão. Simplesmente o pai de Israel. Abraão. Vamos falar sobre insuficiência? E saber se entender com a insuficiência? Gênesis 17, a partir do versículo 15, na versão NVI, que é a versão que eu utilizo. Deixa eu só confirmar se está na NVI mesmo. Vamos lá. Deus também disse a Abraão, vamos dar o contexto rapidinho? Aqui Deus já tirou Abraão de Ur dos Caldeus, já está fora, ele já está no caminho. Aqui Deus já fez a promessa para ele, Deus já falou com ele que ele teria um filho, que ele seria pai de multidões. Aqui Sarai, nessa altura, já deu a empregada para ele ter filho, já tinha Ismael já, ou seja, já tinha tentado dar o jeitinho brasileiro ali na situação. E aí Deus vem e muda o nome dele para Abraão, porque Abrão é pai da altura. Abraão é pai de multidões, o significado do nome. E judeu entendia isso. Para o judeu o nome fazia sentido, não é igual nós que fala Abraão não faz sentido, para ele fazia. Então você imagina, você chamar alguém de Abraão e esse cara se não ter filho. Pai de multidões, mas como? Não tem filho. E aí Deus muda o nome dele para Abraão. E aí Deus fala assim, Deus também disse a Abraão, quanto a Sarai, sua mulher, você não se chamará mais Sarai, o nome dela será Sara. Eu abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e rei de povos. Nações e rei de povos. Imagina você que não tem filho ainda, ele tinha Ismael, mas não tinha o filho da Sara, que era a esposa dele. Ele ouviu que a esposa dele e ele, velhos, teriam um filho,
E essa mulher seria mãe de nações e rei de povos. Aí, olha a reação de Abraão. Abraão prostou-se com o rosto em terra e riu ao pensar consigo mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá dar Sara luz aos 90 anos de idade? Deus já tinha dado a promessa. Deus já tinha falado. Só que Abraão olhou para o seu próprio corpo, para a sua própria natureza, olhou para a sua esposa velha. E ele falou o quê? Eu sou insuficiente. Essa foi a frase dele. Eu não sou o suficiente para atender a promessa. O que Abraão não estava colocando na variável, no cálculo, é que a promessa não era por ele, era para ele. Não era ele que ia cumprir a promessa, era Deus que ia cumprir a promessa. Quem tinha prometido era Deus para ele, não ele para Deus. Se dependesse dele, da Sara, que era a esposa dele, não ia ter mesmo. Só que ele não considerou aquele que tinha dado a promessa para ele. Agora, como sempre, considerando o texto, a aplicação real e a nossa aplicação hoje. Que promessa Deus te fez que você não está levando em consideração o poder de Deus? Que promessa tem no seu coração que Deus te fez, que você está olhando para Deus, rindo e falando: eu, nascer de mim, eu vou gerar o quê? Vai nascer do meu ventre? Como se Deus precisasse da sua capacidade para trabalhar. A Bíblia fala que Deus não escolhe capacitados, Deus capacita os escolhidos. Não depende de você, meu irmão. Aquilo que Deus falou há de se cumprir. A insuficiência sua não é uma insuficiência de Deus. Porque a gente está acostumado a colocar no parâmetro de Deus as nossas falências. Como se Ele tivesse limitado às nossas fraquezas. Deus não está limitado às nossas naturezas. Não é aquilo que nós podemos fazer, é o que nós conseguimos fazer. Resultado da história. Deus dá um filho para Sara. Israel. Isaac. E de Isaac vêm as 12 tribos de Israel. E das 12 tribos de Israel a gente conhece toda a história que vem depois. Deus cumpriu a promessa porque a palavra era dele. A promessa era dele. O poder que ia fazer a promessa vinha dele, não de Abraão. Não era a insuficiência ou a incapacidade de Abraão que poderia impedir o agir de Deus. E na sua vida não é diferente. A sua fraqueza, se Deus fez uma promessa, a sua fraqueza não é capaz de impedir o agir de Deus. Então a sua insuficiência não é nada. A sua insuficiência não pode te separar do agir de Deus. Segundo nome muito pouco falado, sabe? Que esse aqui foi legal. Também insuficiente. Moisés. Moisés, o insuficiente. Êxodo, capítulo 3. E esse é engraçado porque ele discute com Deus. Moisés bate mó boca com Deus. Êxodo 3:10. Vamos lá, pano de fundo, antes de eu ler. Moisés, todo mundo conhece a história. O faraó tinha condenado os primogênitos dos hebreus a morrerem, os homens. A mãe dele, Joquebede, vai lá, coloca ele no rio. A filha de faraó acha ele no rio, vai lá, dá para ela criar, para a própria mãe criar. A mãe dele cria. Já moço, ele vê um egípcio batendo num hebreu. Ele vai lá, mata o egípcio. Só que aí, os hebreus descobrem o assassinato dele, denunciam ele, ele foge para não morrer, para não ser preso. E ele vai, se eu não me engano, para os primos da família dele, primo da mãe dele, se não me engano, Jetro. Vai para uma terra que era dos parentes dele. Jetro acaba virando sogro dele, ele casa com uma das filhas de Jetro. E aí, ele vai lá e ele vai virar pastor de ovelha. Está de boa no deserto, cuidando das ovelhas de Jetro. Deus aparece para ele numa sarça.
E aí vem esse texto aqui, 3:10. Portanto, Deus falando, agora vá, porque eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus mandou Moisés sair lá para o Egito para tirar o povo de lá. 3:11. Moisés afirmou. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? O insuficiente. Deus mandou. Vocês têm noção que ele está vendo um arbusto do deserto, pensa um arbusto, no deserto, seco. Esse arbusto está pegando fogo e não se queima. Deus, através da cultura, faz ele entender que era Deus que estava falando, porque quando Deus manda ele tirar o sapato dos pés, era como os egípcios se relacionavam com a divindade. Então, sempre que um homem egípcio, entre aspas, nos contos egípcios, se encontrava com uma divindade, ele tirava o sapato do pé. E Moisés tinha sido criado dentro do palácio de Faraó. Então, quando Deus manda ele tirar a sandália, a gente não entende o contexto do texto. Quando Deus manda ele tirar a sandália, o que Deus está falando é o seguinte: olha, eu sou uma divindade, tá? Entenda isso. Então, ele sabia que aquela sarça queimando era uma divindade que estava lá. Ele está vendo um milagre na frente dele, uma sarça seca e não queimava. Aí a sarça fala para ele que é o Deus dos israelenses. Essa sarça que é Deus manda ele ir. A resposta dele: quem sou eu? Insuficiente. E aí, continuando o texto, 4:1. Vou adiantar aqui para os irmãos, na tela. Êxodo 4:1. Deus fala de novo, aí ele fala, Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não veio ao seu encontro, ou falarem, você está mentindo. Primeiro ele fala, quem sou eu? Depois ele fala, eles não vão acreditar em mim. 4:10. Deus fala de novo. Moisés respondeu para o Senhor: se me permite, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falasse ao teu servo. Eu tenho muita dificuldade para falar. Outra desculpa. Sou insuficiente. Quem sou eu? Eles não vão acreditar. Aí depois ele fala, eu não sei falar. Esse não sei falar, muita gente traduz que ele era gago, mas não é. Tá? Entende-se que não é. Está errado. Ele, não é que ele era gago. Na verdade, ele não era fluente em egípcio. O que ele está querendo dizer é, eu não me lembro mais, tem tantos anos que eu estou no deserto que eu já não sei falar mais a língua dos egípcios. Eu não vou conseguir falar com o faraó. Não sou suficiente. Capítulo 13, versículo 13. Deus fala de novo. O que o Moisés fala? Ah, Senhor, manda outra pessoa. 4 vezes Deus fala e 4 vezes Moisés fala que não é suficiente. Que não pode ser ele, que ele não dá conta. Coloca um monte de porém. E, de novo, lembre-se do que eu estou falando. Ele não está discutindo com uma pessoa. Ele está discutindo com uma sarça que está pegando fogo e não se queima. Ele está discutindo com Deus. E aí vem de novo. Quantas vezes nós discutimos com Deus? Deus fala, vai lá, faz isso, faz aquilo. E você fala, não, Senhor, quem sou eu? Quem é a minha família? Quem é a minha história? Quem é meu passado? Tem tanta gente mais competente do que eu. Quem sou eu para eu ir lá? A minha família, a minha história. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quem sou eu? Ah, mas eles não vão acreditar em mim. Também já ouvi. Aí depois ele fala, eu não tenho habilidade para isso, para falar. Pense nisso, eu não tenho alguém, não é esse sentido, tá, irmãos? A gente entende que não é. Mas pensa em alguém falando, eu não tenho eloquência, eu não sei falar, eu não sei fazer, dando desculpa para o chamado que Deus te deu, falando para Deus que você é insuficiente para fazer o que Deus mandou você fazer. E por fim, assim como Moisés, muitas vezes Deus manda, a gente olha e fala, ah, manda outro. Insuficiente. Só que eu tenho uma palavra para você hoje. A missão que é para você, Deus não vai mandar outro, é tua. Não adianta, eu posso fazer 120%. Os 120 que eu fizer, não vai ser 20 seu.
é 120 meu. O seu é seu, o meu é meu, irmãos. Cada um tem a sua missão, é separado. Cada um tem a sua finalidade, o seu propósito, o seu objetivo. Cada um é uma ferramenta específica na mão de Deus. Deus vai usar o outro, pode até usar, mas a tua obra é tua. É tua responsabilidade. Se Deus mandou você fazer, não fale para Deus que você é insuficiente. Até porque, vamos lá, resultado disso, qual foi o resultado disso? Então o Senhor se irou com Moisés, depois de 4 vezes, e lhe falou: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, no caso, entre aspas, egípcio, né? Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. E você vai falar para ele tal o que ele tem que dizer. Deus manda Arão ajudar ele. Mas de qualquer forma, sabe qual foi o resultado da história, irmãos? Dizem, não sei se é verdade porque a história não comprova, mas os estudiosos concordam com isso, que Moisés escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Pentateuco. Moisés é o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia, dá a entender isso, a história diz isso. A Bíblia que chegou até nós, a gente só sabe o que acontece com os israelitas e o Gênesis, porque Moisés, na sua insuficiência, aceitou que Deus era a suficiência dele. Aceitou a missão dele. Não só isso, mas em todos esses livros que eu falei, Moisés, através do poder de Deus, claro, tira o povo do Egito, recebe as tábuas da lei, determina a métrica de culto dos israelenses. Ou seja, olha, assim vai ser o culto de vocês vão comer tal coisa, vocês vão ter tenda, a lei do estrangeiro vai ser essa, a lei civil vai ser essa. Quem já leu a Bíblia de Gênesis, a Apocalipse inteira, sabe o que eu estou falando. Vai ver lá Levítico, Números, as leis, que tudo determinado certinho. A espinha dorsal do judaísmo é Moisés que escreve. Moisés, através de Deus, que coloca. Os padrões do templo, o formato do templo, a Arca da Aliança, o Santo do Santo, que a Dina comentou aqui, é Moisés que recebe. Moisés tira o povo do Egito, Moisés coloca o povo na boca de Canaã. Deus só não permite que ele entre em Canaã, mas ele coloca o povo lá, na boca de Canaã. Depois Josué assume. O insuficiente está sendo falado até hoje. É o pai do judaísmo, até hoje. Insuficiente. Aquele que olhou para Deus e falou que não era capaz. E aí? Insuficiente, irmãos? Quando Deus é sua suficiência, a estéreo dá luz de filhos. Mesmo a estéreo falando que é insuficiente para gerar. Quando é vontade de Deus, a estéreo dá luz. Então, o que é a sua insuficiência? Qual é a sua pequenez? Para te impedir de ser usado por Deus naquilo que você tem que fazer. Insuficiente? Ele se sentiu insuficiente um dia. Mas graças a Deus, Deus convenceu ele que ele não era. Gideão. Gideão foi um dos juízes libertadores de Israel. Vamos ver Gideão? Juízes 6,14. Vamos lá. Vem Abraão, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Depois de Jacó vem os 12 tribos, depois das 12 tribos vem Moisés, Josué, entra a parte dos juízes, depois do domínio de Josué. Aí vem então a atuação dos juízes. Nessa época, Israel como povo inteiro, a nação de Israel, estava sendo saqueada pelos filisteus e por midianitas. Então, todas as vezes que chegava a época da colheita, os midianitas e os filisteus entravam nas fazendas, matavam os animais, roubavam o trigo, tacavam fogo no trigo, só para destruir o sustento de Israel, por pura maldade, só para Israel não conseguir se desenvolver. Midian estava saqueando a vida e o sonho de Israel, os midianitas. E aí então, Deus aparece para Gideão. O Senhor se voltou para ele e disse:
com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu que está enviando? Olha ele, Deus falando de novo. Não sou eu que estou mandando você ir, Gideão. Gideão respondeu: Ah, Senhor, como posso eu libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Sabe o que ele está falando? Manassés, dentro das 12 tribos, Manassés já era uma das menores. O clã dele era o menos importante e ele era o menor da família dele. Na cultura judaica até então, o poder era dado para o filho mais velho. A gente vê isso depois lá em Davi. Para frente lá a gente vê que em tese Davi teria menos poder ainda porque ele era o filho mais novo. O poder era dado sempre para o filho mais velho. Então Gideão está falando o seguinte: olha, Senhor, eu sou o verme do carrapato. Eu sou o menor dos filhos, do menor dos clãs, do menor das tribos de Israel. Eu vou libertar Israel? Eu não sou suficiente. Isso foi o que Gideão respondeu para o Senhor. Qual que é o resultado disso, irmãos? Deus vai lá. Deus fala o seguinte no 16. Eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Deus manda ele ir. Ele começa a se movimentar. Aí, Deus manda ele derrubar os altares de Baal, e no lugar dos altares de Baal, que estava dentro de Israel, porque Israel estava perdido para a idolatria, manda ele erguer nos altares de Baal o altar para Deus. Ele vai lá, pega 6 servos dele e faz de noite, porque ele estava com medo do povo de Israel. Ele faz escondido. De noite ele vai lá e derruba o altar de Baal, e ele coloca o altar para Deus. Mesmo assim, mesmo com Deus falando, ele ainda tinha medo. Versículo 36, eu vou abrir aqui para vocês verem. Gideão disse a Deus, antes de atacar, aqui ele já tinha montado o exército, antes dele ir em direção ao povo, ele fala, Gideão disse a Deus, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Deus já não tinha falado lá no 6, que era ele que estava mandando? 37, vê, colocarei uma porção de lã na eira, se o orvalho morar apenas a lã, e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Então assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã, e com a lã ele encheu uma tigela de água do orvalho. E então Gideão, de novo, não convencido, disse outra vez a Deus, não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faz ficar seca a lã e que haja um orvalho sobre toda a terra. Ele fez o oposto. Assim fez Deus naquela noite. Somente a lã ficou seca e o chão ficou coberto de orvalho. E então, de madrugada, ele e seu exército se acampam junto à fonte para atacar os midianitas. Ele ainda faz um teste com Deus ainda e Deus responde. Sabe o que acontece depois disso? Eu não me ative aos números, mas ele separa uma quantidade gigante de homens para descer contra Midian. E aí, Deus vai filtrando o exército. Vai filtrando, até, salvo engano, alguém me corrige aí, 300, certo? Sobram 300 homens do exército. E com 300 homens, eles conseguem derrubar Midian. 300. Lembre-se que Midian era um risco para Israel inteiro. Ele com 300 derruba Midian. Através do poder de Deus. Ele liberta Israel do poder dos midianitas. E aí, o fim da vida dele, Israel queria colocar ele como rei e ele nega. Ele morre como alguém que sem fama, como apenas um soldado. Assim é a morte de Gideão. De novo a gente pergunta, qual é o seu limite?
Deus não te perguntou quem você é. Deus falou, vai e faça. Deus não perguntou sua história. Deus não perguntou se você tem pedigree ou se você não tem. Deus não perguntou qual é a sua tribo, se você é o menor, se você é o maior. Não importa. Deus falou, vai lá e faça. Você acha que Deus não sabia que ele era o menor dos filhos do menor da casa dele, que ele era do menor tribo de Manassés? E aí? Deus não sabia disso? Deus não sabia das desculpas dele? Deus não perguntou sua história. Deus falou, vai e pronto. Deus não perguntou se você é filho de crente, se você é filho de pastor, se você é filho de presbítero. Deus não perguntou se você é de uma família boa ou ruim. Deus não te perguntou a sua história. Deus não te perguntou por onde você passou. Por onde você passou, o que você fez, o que você não fez. Deus falou, vai lá e faz. O poder não era de Gideão. Nunca foi. Tanto que Gideão separa uma grotesca idade de homens e Deus separa 300. E Deus fala, é mais do que o suficiente. Isso daqui já está uma bala, garantido, eu não preciso mais do que isso. Porque o poder não era de Gideão. Eu li na semana passada, a última vez que eu preguei, na outra semana, eu não me lembro de cabeça do versículo, mas ele fala assim que Deus colocou tão grande poder em vasos de barro para que a excelência do ato fosse o poder e não o vaso. Em todos esses exemplos que eu estou falando até agora, é exatamente isso. A grandeza não é o homem. A grandeza não é você, comedor de arroz e feijão. A grandeza é daquele que manda, daquele que faz, daquele que fala. Ele é o poder. A sua insignificância e a sua insuficiência não é nada para Deus. Essa insuficiência sua não pode te afastar do propósito do Criador. Ela não pode ser desculpa para você dar para Deus que você não vai fazer porque você é pequeno. É Ele que faz os grandes. Eu acho que já está ficando bem claro isso, né? Nos exemplos que eu estou dando. Outro nome pequeno, sabe, que ninguém conhece na Bíblia, que também se sentiu insuficiente. Elias. O profeta Elias se sentiu insuficiente. 1 Reis. E aqui, irmãos, está em ordem cronológica, tá? Eu estou seguindo o tempo. 1 Reis. Aqui está na época de Acabe. Aqui já está na época dos reis já, de Israel. Lá em 1 Reis 19. Pano de fundo. Através da profecia de Elias, fica se chover na terra. Através da profecia de Elias, ele faz os milagres acontecerem. Através da profecia de Elias, Deus manda corvos alimentar ele. Através da profecia de Elias, Deus manda ele ir para o riacho onde tinha água, sendo que o resto já tinha secado. Através da profecia de Elias, de Deus agindo através de Elias, ele vai lá, faz o desafio, que a gente conhece a história. Ele manda os profetas de Baal rezarem por fogo, fazendo as peças por fogo, na frente de todo Israel. E ele sozinho, como profeta de Deus, ele ora, ele taca cântaros de água em cima do altar para encharcar mesmo. Ele ora, Deus manda fogo do céu. O fogo não só queima a carne, como seca o riozinho que ele tinha feito em volta. Israel inteiro vê que Deus é Deus, porque ele provou diante de Israel inteira. Olha a revolução que Elias faz, sozinho. Ele vai lá, ele mata os 400 profetas de Baal, e aí vem esse ponto da história. Olhem a história que eu estou contando, que esse cara fez. Aí chega a esse ponto, 19:1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a essa hora, Deus com D minúsculo, pode reparar isso, se amanhã a essa hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou o seu servo lá, entrou no deserto, caminhando um dia, chegou onde havia uma gesta, que é um pé de árvore, sentou-se debaixo dela e orou pedindo a morte. Olha a oração de Elias. Senhor,
eu já tive o bastante. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que meus pais, do que os meus antepassados. Elias, perdão da expressão, faz um regaço, vira Israel de cabeça para baixo. Aí Jezabel ameaça ele, ele vai, se isola, foge para o deserto. Irmãos, tinha acabado de chover, fazia poucos dias. A água de Israel não tinha voltado ao normal ainda. E ele vai para onde? Para o deserto. Se esconder debaixo de um pé de árvore. E aí ele olha para Deus e fala: eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida. Ele olha para Deus e fala: eu não sou o suficiente, tira a minha vida. Elias. O mais impressionante disso tudo é que, como eu disse, ele tinha visto o poder de Deus através da vida dele, assim, latente. Deus manda corvo para alimentar ele, para ele não morrer de fome. Você tem noção do que é você estar na beira de um rio, porque os rios estão secando, só sobrou aquele riacho. Você está acampando na beirada de um rio, esperando ouvir a voz de Deus, e aí Deus manda corvo segurando pão e carne com o pé para levar para você? Pensou você ver uma atuação de Deus nesse nível, na tua vida? E aí ele olha e ele fala: eu não sou melhor do que os meus pais. Elias entra em depressão, irmãos, depois da ameaça de Jezabel. Tinha matado 400 homens. Eu não sei qual é a expectativa de Elias. Talvez ele esperasse que Israel tomasse o trono, quando ele faz o desafio, isso não acontece. Não sei. O fato é que ele se deprime e vai embora. Olha só. Depois, ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e falou: levanta-se e coma. E aí Elias olhou ao redor e tinha comida do lado da cabeça dele. De novo, Deus manda comida milagrosamente. Havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo e voltou a dormir. Ele vê o anjo faz aparecer pão e água do lado dele para alimentar ele, ele vai lá e dorme. Se a gente vê um anjo, a gente entra em parafuso. Elias olhou o anjo, comeu, bebeu, falou: beleza, eu vou voltar a dormir. Dormiu de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e falou: levanta-se, coma, pois sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com a comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar em Horebe, o monte de Deus. Horebe é o monte do Senhor, lá, o monte Sinai, que fala no Velho Testamento. E aí, para mim, vem a melhor resposta, e é onde eu vou parar aqui hoje, nesse texto, pelo menos. Ali entrou em uma caverna, passou a noite. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo dentro de uma caverna? A caverna não é o seu lugar. Você é profeta. Você tem trabalho para fazer. A mão de Deus trabalhava pela mão de Elias, ele tinha um propósito. A caverna não é lugar de profeta. O profeta tem que estar na rua profetizando, não na caverna. E de igual forma, qual é a sua insuficiência que te faz se esconder numa caverna, sendo que Deus queria estar te usando em qualquer outro lugar, fazendo a vontade dele, o propósito dele em qualquer outro lugar, e você está escondido? Olhando para Deus e falando que é insuficiente, sendo que o teu poder vem de Deus, que é a maior prova de Elias. O que você está fazendo na caverna? Escondido. Elias olha para Deus e fala que é insuficiente. Sai da caverna, Elias. E por fim, para a gente finalizar, Jeremias, e depois eu vou rematar todo o texto, mas Jeremias. Profeta Jeremias também está mais para frente. Aqui já passou também o tempo, a gente já está falando de cativeiro já. Cativeiro babilônico. Jeremias 1:4. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo:
Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Antes de você nascer, eu o escolhi. Resposta de Jeremias. Então eu disse: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, porque eu ainda sou muito jovem. Eu não sou suficiente. O Senhor falou para Jeremias tão claro, que antes que ele tivesse no ventre, Deus já tinha escolhido ele. Deus já tinha visto, imaginem só o que eu estou querendo dizer. Deus viu ele quando ele era um feto. E Deus já tinha planejado todas as coisas enquanto ele ainda estava sendo formado. E aí, a desculpa de Jeremias é: eu ainda sou muito novo. Deus não pode me usar. Eu não sou suficiente. Deus não usou Davi, menor de idade, para matar um gigante. Os irmãos dele, guerreiro, velho, tremendo de medo na frente do gigante, Davi, um menino, mata o gigante. E aqui já tinha passado o tempo de Davi. Jeremias conhecia essa história. E ele fala: eu não sou suficiente porque eu sou muito novo. A sua idade não é desculpa para impedir o agir de Deus através da sua vida, seja novo, seja velho. Cada um tem o seu objetivo, cada um tem a sua classificação, cada um tem a sua finalidade, seja novo, seja velho. A sua idade não pode ser motivo para a sua insuficiência, porque Deus usa quem Ele quer da maneira como Ele quer, quando Ele quer. Agora, para a gente finalizar, para a gente arrematar esse texto sobre insuficiência, qual é a sua desculpa? Abraão, ele olha para Sara, ele olha para si próprio, ele fala: olha, eu tenho 100 anos, minha esposa tem 90, eu não tenho capacidade de gerar um filho. Abraão era moralmente preparado para ter filho. Era financeiramente preparado, porque ele tinha propriedades já. Ele era socialmente preparado para ter um filho, mas fisicamente não. E aí ele olha para Deus e fala: eu não tenho, meu corpo não tem capacidade. E aí Deus vai lá e faz através de Sara, mesmo o corpo dela não tendo capacidade para gerar. Então a insuficiência de Abraão era física. E Deus prova que a insuficiência física não é nada, quando Ele quer trabalhar. Igual eu falei, a estéril pode dar luz, quando Deus quer. Moisés, por sua vez, não tinha nenhum problema físico. O problema de Moisés era moral. Moisés estava fugindo de Deus, fugindo da responsabilidade, fugindo da nação dele. Moisés queria viver a vida inteira dele cuidando de ovelha no deserto e morrer em paz, sem ter que lidar com o povo, sem ter que lidar com o Egito mais. Ele que não queria mais voltar para o Egito. O medo de Moisés era moral. E Deus usa a insuficiência moral dele e transforma ele em um líder do povo. Aquele que tinha insuficiência moral vira o maior dos líderes, um dos maiores ou o maior líder de Israel até hoje. Insuficiência física, insuficiência moral. Qual era a insuficiência de Gideão? Social. Gideão tinha uma insuficiência social. Ele tinha peito, ele tinha uma suficiência moral, ele tinha uma suficiência física. Só que ele falava para Deus que socialmente ele era muito pequeno para ser um líder. E Deus prova para ele que a insuficiência dele não era nada, quando que Deus quis trabalhar através da vida dele. Elias tinha físico, tinha moral, Elias tinha poder social, porque Israel inteira tremia diante dele, porque reconhecia ele como profeta. Qual era a insuficiência de Elias, irmãos? A alma dele era insuficiente. Ele está em depressão, o espírito dele se perdeu dentro de si próprio, a mente dele se corrompeu. Ele tinha medo. Percebem a diferença? O problema dele não era físico, não era moral, não era social, era a alma. Era outro problema. E Deus age através da vida de Elias, mesmo tendo essa insuficiência, porque depois disso, Deus manda ele, acabei não falando no fim, né? Deus manda ele sair da caverna, manda ele ungir um rei, se eu não me engano, de uma das nações vizinhas, e manda ele ungir Eliseu, o profeta, no lugar dele. E aí sim, ele se aposenta.
Só que aí, ele se aposenta, Deus leva ele para os céus. Aí, se você define como você quiser o texto, a carruagem de fogo, o redemoinho, vai de interpretação, enfim. E mesmo assim, no Novo Testamento, quem se lembra, no Monte da Transfiguração, Jesus está no monte, Jesus traz quem para o monte? Moisés e Elias para o monte. Milênios depois. Então, não era tempo de Elias se aposentar e morrer debaixo da árvore. O Elias tinha coisa para fazer ainda. Ele tinha que ser profeta ainda, ele tinha que ungir o próximo profeta, ele tinha que ungir um rei. E aí, depois ainda, ele teria mais trabalho, depois vendo Cristo pessoalmente. Pensou? Um profeta do Antigo Testamento vendo Cristo pessoalmente, e ele viu. Ele tinha mais o que fazer, ele não podia morrer. Jeremias, para finalizar. Jeremias, se vocês forem reparar por tamanho de livro, é um dos maiores profetas do Velho Testamento. Ele escreveu os 2 livros, Jeremias e Lamentações de Jeremias. Aquele que era pequeno, que era insuficiente porque era muito jovem, muito novo, Deus usa o fato dele ser jovem, porque ele viveu bastante, e Deus usa o fato dele ter muitos anos de vida ainda para ele acompanhar toda a história do cativeiro de Israel e documentar para a gente ter a história disso hoje. A insuficiência dele, que era ser muito novo, Deus usou como bônus. Então Deus usa como Ele quer, quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Amém? Não fale para Deus que você é insuficiente. Jamais diga para Deus que você é insuficiente. Vamos lá? Dina, você consegue desenrolar aqui?